eu trabalho, os iluminados foram 144 mil, e que se a gente pega 144 mil pessoas numa consciência coletiva de meditação, a gente muda uma oitava de frequência muito superior para aquilo que é objeto da meditação, ou seja, eleva a frequência em nível coletivo, 1/4% da humanidade é bastante gente já, né? Que tem um pouco de consciência das realidades metafísicas da existência humana. Bom, esse 1/4 aqui tem a responsabilidade de trabalhar por si mesmo, em primeiro lugar, porque em trabalhando a si mesmo, já está fazendo exponencialmente o despertar de muitas pessoas mais. Bom, eu estava dizendo para vocês que eu fiquei surpresa com o adiantamento do plano divino aqui para a Terra. Fiquei muito feliz com esse adiantamento, porque eu tenho certeza agora que no meu tempo de vida eu já vou ver um pedaço mais desse processo em andamento. E que quando eu sair daqui já vou sair realmente bem diferente de quando eu entrei, tendo a minha história revista e tendo cumprido o plano da minha encarnação, dando a minha contribuição. Esse trabalho que eu faço com livros e tal, eu contei um pouco dessa história da formação da editora em alguns outros vídeos, acho que no vídeo do primeiro vídeo de apresentação das Cartas de Cristo, eu contei um pouco essa história de como se formou essa editora e tal, que foi um processo totalmente intuitivo, porque eu fui seguindo esse eu sou, né, e fazendo, sabendo, né, que estava realmente seguindo algo que eu vim fazer, né, e é assim que eu vou continuar fazendo, né. É uma editora pequena, tem uma enorme quantidade de trabalho envolvida. Não publico muita coisa, porque só publico aquilo que eu tenho certeza, que é de fonte legítima e que vem para cumprir uma função. É interessante, nesse trabalho eu vi muitas faces da humanidade, né, e eu percebo a dificuldade que algumas pessoas têm de assimilarem certas informações. Claro, faz parte do processo de despertar. Olha, se eu posso fazer uma sugestão, não rejeite tão prontamente aquilo que chega para você como uma informação do campo metafísico, do campo espiritual. Você não sabe. A realidade é muito mais ampla, às vezes, do que o tamanho da sua vida, do que o tamanho da sua mente, né? Não rejeita prontamente, não vai reagindo emocionalmente. Observa, continua observando, né? Experimenta. Não vai cair o céu na sua cabeça se você experimentar fazer uma técnica de meditação, né? Tem gente que morre de medo de que se lê um livro, né, como esse aqui, por exemplo, né, vai vir alguém lá bater na cabeça dele e dizer: você está condenado ao fogo do inferno. Por favor, gente, abra um pouquinho a mente, só uma brechinha. Não tenha uma mente rígida de concreto. Não alimente um esquema rígido de... Se permita um pouquinho de abertura. E se ler e não der frequência, não der ligação, tudo bem, larga, segue a sua vida numa boa. Porém, se esse é o seu caso, se você não quer saber nada disso, essa conversa, respeita o caminho dos outros, né? Eu recebo uma quantidade de mensagens aí, desses 10 anos que eu estou nesse trabalho, eu recebi uma quantidade de mensagens que eu vou dizer para você, se eu fosse uma pessoa de pouca fé, eu já tinha largado esse negócio há muito tempo. Porque é um negócio difícil, você é xingado de tudo às vezes, né, porque você ousa publicar livros como esses, né, que vai contra as crenças de outras pessoas, só que não perceberam que não está indo contra nada, só está contando uma realidade. Se você não aceita como verdade, tudo bem, né? Ainda bem que eu tenho centenas de e-mails de pessoas que se sentem muito gratas porque esse material está publicado, né? Isso alimenta dá coragem, vamos em frente mais um pouco, vamos lá. Então ontem eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa informação de que o meu trabalho servirá para trazer muitos livros de instrução para a vida na nova Terra. Não sei em que tempo, né, como é que vai ser o desenrolar disso, quantas serão as obras. Eu tenho certeza de uma coisa, é muito mais qualidade do que quantidade, né? E isso é parte do desafio de trazer essas coisas para a Terra, porque quando não trabalha com quantidade, sustentar esse trabalho não é fácil, né? No mundo como ele existe. Isso também é para responder às pessoas, sim, porque tem uma parte das pessoas que me escrevem para dizer, mas é um absurdo que estão vendendo livro que traz essas verdades. Gente, aqui a vida é real, estou mandando a real para vocês. Olha aqui, estou aqui sentada no domingo à tarde na minha casa, está passando o carro lá fora, fazendo barulho. Não tem nada fake nisso, eu estou falando para vocês a realidade daquilo que eu vivo e eu acredito,
Eu trabalho nisso por disposição, né? Por convicção e por fé. E trabalho um monte. Agora, o que eu estou fazendo nesse momento é retraduzir todos os livros da Carta de Cristo, volume 1 e 2, para preparar uma nova edição, talvez para o ano que vem. Só em cima de trabalho de texto são um ano de trabalho. Antes que esses livros viessem para o Brasil, eles ficaram quase 10 anos parados na internet sem ninguém tomar conhecimento deles. Claro, né, talvez a pessoa para fazer isso, só uma louca, que nem eu, né, que ia se propor a montar uma editora do zero, fazer tudo, que tivesse que fazer isso sozinha para trazer esse material para cá. Isso deu muito trabalho, investiu muito dinheiro nisso. E esses livros, para publicar, continuar publicando, eu preciso vender livro, gente. Não tem nenhuma doação, aqui não tem nada, aqui é trabalho. Sabe? Se eu trabalhar e fizer tudo o que tem que fazer e trabalhar muito, eu consigo manter essa roda girando para trazer essas outras obras. Cada um trabalha do jeito que pode. Eu acho, né, na minha fé, que se fosse para acontecer de maneira diferente, teria acontecido de maneira diferente, né? E aparecia aqui na minha porta um mecenas que ia colocar na minha mão e dizer, olha, R$1 milhão para você gastar em livro. Compra todos os direitos de todos os livros, faz um monte de edição, distribui pelo planeta inteiro. Eu ia adorar fazer isso. Mas nunca apareceu essa pessoa, né? Então aqui eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer uma boa parte desse trabalho sozinha, uma boa parte é contratando pessoas. Depois que eu trabalhar quase um ano com esse texto, vai para a revisão de linguagem, eu vou pagar essas pessoas. E depois vai para todo o processo editorial, que todas as pessoas são pagas regularmente, né? E como em todos os livros. Para trazer os livros telos para o Brasil, eu tinha que pagar um adiantamento em dólar, que eu garanto para vocês que não foi pouco, não, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não esqueço dos meus compromissos. Com os livros Cartas de Cristo, por exemplo, eu assumi um compromisso com o canal num dia que eu recebi esses arquivos. Eles sempre estariam disponíveis perpetuamente na internet. Eu montei um site para divulgar os livros, mas onde estão todos os arquivos para download. Vocês têm ideia de quantos downloads já foram feitos das Cartas de Cristo em língua portuguesa para o mundo inteiro que foram espalhados? Essa semana passada eu fiz um levantamento porque o canal me pediu. O canal queria saber como é que estava a difusão das Cartas de Cristo no Brasil. Como é que o público estava recebendo. A única maneira de eu saber isso, na verdade, é pelo número de downloads que fazem dos arquivos que estão no site Cartas de Cristo Brasil. E eu mesmo fiquei surpresa, porque fazia muito tempo que eu não fazia essa conta, né? Isso desconsiderando os arquivos que são postos em outros sites que não são esses, o que não deveria acontecer, porque a única maneira de a gente saber e controlar como é que está indo essa difusão das cartas no Brasil é através desse site, porque daí tem lá a contagem de downloads, a gente sabe como é que está sendo feito. Por favor, se quem está com arquivos no seu site, retira e põe o link para o site da Cartas de Cristo Brasil, porque está lá na página de downloads. Só portar lá, já conta. A pessoa vai baixando lá, vai contando. Muito bem. Eu fiz essa conta essa semana. E eu caí de costas. Passou de 3.200.000 arquivos baixados gratuitamente em língua portuguesa para o mundo inteiro. Ora, para um trabalho sem pretensão, que é feito apenas com convicção e muito trabalho, até que é uma semeadura razoável. Me dá um quentinho no coração de ter olhado para isso, né? Se eu tiver vindo para o planeta só para fazer isso, acho que eu já fiz a minha parte. Mas agora estou sabendo que não, vou ter que trabalhar muitos anos mais, porque também é um compromisso que eu assumi. E eu faço com muita honra, né? Eu me sinto muito honrada de prestar esse serviço para essas que eu chamo de nobres presenças, né? Que são esses seres de luz que estão aqui para nos auxiliar a sair desse estado de escravidão para um estado de ser verdadeiramente divino, em nossa plenitude, do jeito que nós merecemos como seres filhos de Deus, genuinamente. Eu tenho muita honra de prestar esse trabalho. E eu faço ele da melhor maneira que posso, do jeito que posso, dentro das minhas limitações, mas com muita persistência e fé, né? Então, a todos aqueles que apoiam esse trabalho, eu agradeço muitíssimo. Muita gratidão mesmo, porque vocês também permitem que eu continue com o meu trabalho. Da mesma maneira que o canal das cartas, que o canal de Telos e outros canais que chegarão trazendo as outras obras que vão vir, eu sou grata a eles. Porque o trabalho deles permite que eu faça o meu trabalho.
E o apoio de vocês permite que tudo isso esteja acontecendo e se difundindo sobre a Terra. Então nós vivemos tempos de confusão, tempos de muita cisão, mas não vamos nos esquecer que nós só vivemos na ilusão da separatividade de Deus e da separatividade entre nós. Isso não existe, gente. Outro dia eu vi uma charge, um quadrinho que eu achei muito interessante. Era um rei em cima de um castelo, a torre de um castelo, olhando para o povão lá embaixo, assim, um conselheiro do lado do rei, né? E o povo lá embaixo protestando, pedindo mais igualdade, mais isso, mais aquilo outro, né? Um grupo de camponeses. Alguns deles estavam carregando enxadas nas costas. Outros estavam carregando, sabe aqueles garfos de agricultor? Eu nem sei, forcado, eu acho que chama forcado. Aqueles garfos de agricultor, né, que eles usam para levantar o feno, por exemplo. Tinha alguns carregando enxadas, outros carregando aqueles garfos de forcado lá. Aí o rei olhava para aquilo e fala para o conselheiro: estou preocupado, como é que nós vamos controlar essa situação? Aí o conselheiro olha para o rei e diz assim, muito simples: vamos fazer eles acreditarem, né, que as enxadas estão contra os forcados e que os forcados estão contra as enxadas. E enquanto eles se destruírem, se degladiarem entre si, não vão olhar para nós e o que nós estamos fazendo aqui, que é mantendo eles escravos, evidentemente. Tá? Então lembrem disso. Toda essa cisão, toda essa confusão, essa desinformação, né, esse degladiar que está nas mídias sociais, também está servindo a uma agenda de controle. Resta saber qual é. Acredito que com o tempo, nos próximos meses e anos, aspectos dessa agenda serão revelados, né? As máscaras vão continuar caindo, né? Aspectos desse plano de agenda de controle global por determinadas elites aí vão vir à tona e aos poucos nós vamos recuperar o controle sobre essa terra. Estamos recebendo uma extraordinária ajuda, né, dos planos espirituais. Nunca tivemos na Terra tantas ferramentas para trabalho individual, para transformação e reforma íntima. Nunca tivemos tanto auxílio desse plano espiritual. E nunca tivemos uma conjunção astrológica e cósmica tão favorável quanto agora. Né? Todas essas coisas que eu estou falando, se vocês tiverem interesse, vocês vão pesquisar, que tem muito material por aí. Né? Não é objetivo aprofundar em nada disso. Saibam que faz muitos anos que eu pesquiso isso, então eu sei razoavelmente do que eu estou falando. Né? E diante disso tudo, qual é a sua parte nisso? Veja. Para você não sair reagindo por aí, falando besteira, sendo agressivo com as outras pessoas, né? Sendo você um agente da Matrix de controle, um inocente útil, né? Você precisa afinar, né, o seu próprio sentir para aprender a discernir o que é verdade da mentira, né? O que é falso, o que não é do que não é. Então, para isso, não tem outro caminho, gente, é o trabalho pessoal. Vamos e voltamos, acabamos no mesmo ponto. É sempre o trabalho pessoal de reforma íntima, de coerência com a sua própria história, da encarnação, de limpeza da casa interna, que te dá a possibilidade de estar aqui de uma maneira diferente, de não ser mais um agente da Matrix e ser verdadeiramente alguém que vai sair dessa matriz de controle e retornar à sua maestria divina. Tudo que não desejam é que a gente lembre que somos mestres. Foi isso que os mestres vieram nos ensinar, que nós somos mestres. Nós podemos recuperar a nossa maestria e viver como os seres divinos que somos. Lembrei de uma última frase aqui do Mestre Adamo para encerrar essa conversa, que já está um pouco comprida, né? Dizem que ninguém tem muita paciência de seguir muita coisa nesses dias, mas eu até acredito, porque realmente está uma overdose de informação. Diz Mestre Adamo o seguinte sobre esses tempos: estejam cientes de que todos serão confrontados com testes de discernimento mais de uma vez. Tornem-se soberanos em seus divinos poderes como mestres. Significa que também esse tempo que nós estamos passando também são testes de discernimento para as consciências. Quando você dá conta, né, de separar o joio do trigo. Essa separação já está acontecendo, viu? Já está acontecendo e tem a ver com frequências de vibração.
pesquisem um pouco sobre isso. Né? Os que já leram esses livros já sabem do que eu estou falando. Frequências de vibração. Observem para as relações de vocês em volta. Não houve uma separação natural? Né? Tem um mais certo que errado? Um é certo ou outro é errado? Não, gente, são só pessoas vivendo diferentes verdades. É isso que separa uma frequência de vibração de outra. Pessoas vivendo histórias diferentes, linhas de tempo diferentes, verdades diferentes. Elas estão no seu próprio caminho de evolução, como você. O que acontece naturalmente é que as pessoas que estiverem com frequências de vibração semelhantes, naturalmente vão se agrupar numa direção, outras noutra direção. E pronto, cada qual siga o seu caminho. A transição planetária vai fazer isso também fisicamente. Significa também que os muitos eventos que nós estamos vivendo, além de servirem ao grande despertar, também servirão aos processos de separação de joio e de trigo, ou seja, nós temos já uma Terra que está em transição para uma quinta dimensão. Uma frequência de quinta dimensão, ela não é compatível com frequência menor do que quinta dimensão. Então, se a gente não consegue trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos para purificar a nossa casa interna e nos aproximar de um estilo de vida mais refinado, nós mesmos não vamos conseguir ficar nesse planeta. Vamos para outros lugares que sejam mais compatíveis com as frequências que vivemos. E vamos continuar o nosso processo de evolução lá. Não tem nada errado. Todos, no final dessa história, vão voltar para a casa do Pai, como dizem. Ou seja, vão voltar à fonte divina. Vão voltar ao pleno conhecimento da sua maestria divina. Só que os caminhos são diferentes, vão levar menos tempo, mais tempo, vão passar por situações de X ou Y em tais e tais lugares do universo. Não existe só a Terra. O universo está coalhado de outros lugares de evolução cheios. Aliás, outro dos aspectos da Terra que nunca contaram para uma parcela da humanidade que ainda continua ignorante, né, de que nós, claro, que não estamos sozinhos, nunca estivemos nesse universo, existem muitos milhões de outras, não, vejo que não falei milhares, muitos milhões de outras civilizações em evolução no universo que não tem fim. Isso e muitas coisitas mais, né? Que vocês podem pesquisar e se aprofundar nisso se quiserem. Agora, se não quiser fazer nada disso, minha única sugestão é o seguinte: trabalhe consigo mesmo, faça a sua reforma íntima, alinhe-se com o seu sentir, com o seu eu sou, e utilize isso como o seu guia, o seu mestre maior nessa vida. Ai, mas e onde é que o mestre fulano e o mestre ciclano e tal, e o avatar tal, eles não são mestres? Obviamente que são. E se você estabelecer um relacionamento com eles, eles vão estar bastante presentes na sua vida. Mas eles não vão fazer o seu trabalho por você. O que eles ensinam é: faça o seu trabalho, nós estamos te dando algumas ferramentas, né? De vez em quando eles trazem sabedoria, algum ensinamento específico. Quando a gente está patinando num ponto, eles vêm e entregam um pacote de informação e de sabedoria para te ajudar no processo, mas o trabalho interno, eles não fazem por nós. Como também não vai vir aqui nenhuma nave parar aqui em cima e resgatar todo mundo aqui embaixo. Também não existe não, gente. Ninguém virá nos salvar, resgatar de nós mesmos. Essa é a nossa parte no plano divino. Mas isso já é uma conversa para um outro vídeo que já está comprido demais. É isso, gente, por hoje. Eu agradeço. Eu não sei quando voltaremos a falar, porque eu de fato só quero fazer isso quando sentir no meu coração que é o momento de fazer. Eu ainda tenho algumas histórias para contar para vocês desse processo. E o que for acontecendo aí de novidade que me trouxerem, que eu puder compartilhar com vocês sobre o que virá por aí de obras interessantes, de ensinamentos, eventualmente eu vou trazer para vocês quando for permitido, né? Eu tenho a impressão que eu sei qual vai ser uma dessas primeiras séries de livros, né? Porque essa energia está se aproximando de mim faz algum tempo, já deu vários sinais, e é muito interessante, é muito lindo o processo como acontece, quando uma energia começa a se manifestar e vir sinalizar que ela vai se aproximar para fazer um trabalho, ela se manifesta e de maneiras fantásticas, e tem uma energia muito maravilhosa, uma nobilíssima presença se manifestando há pouco mais de um ano na minha vida,
Eu que tenho dito, espera um pouquinho que eu não estou pronta, espera que eu estou juntando os recursos para isso, eu estou fazendo um enorme esforço para organizar meu trabalho esse ano, organizar de uma outra maneira para atravessar esse momento difícil, para criar os recursos humanos, financeiros e tudo mais para poder dar conta desse trabalho que vai ser muito grande e caro, muito caro, né, para produzir o material, porque vocês pensam que o material vem pronto do plano espiritual? Raramente vem, não. O mínimo que exige é uma tradução, né? Às vezes exige muito mais, como vai ser esse próximo trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é algum compromisso que eu assumi, que eu vou ter que encontrar um caminho para concretizar nesse mundo. Meu trabalho é trazer o céu para a terra através dos livros, né? E eu vou encontrar, tenho certeza, o caminho para isso, né? Hoje em dia eu já faço isso com um pouco mais de leveza e confiança. Já sofri muito nesse caminho, lidando com as cartas de Cristo, mas me ensinaram muito, né? Então, gratidão, eu desejo o melhor para vocês e muitas descobertas nesse caminho. Abram a mente, abram o coração, sintonize-se com o coração. Eu sou a minha magnífica presença, eu sou. Gratidão.